Boa noite, como estão? Vamos dar continuidade às nossas aulas. Darei continuidade à última aulinha de Verônica Amorim, ok? Eu vou ler um trechinho só para a gente puxar o assunto e dar continuidade. Teoria da mediunidade. A educação e a prática mediúnica, com responsabilidade e boa conduta, levarão o médium a melhor organizar sua capacidade e educar as suas sensações para melhor discernir aquilo que está vendo ou ouvindo proveniente do mundo espiritual. É muito comum que os médios iniciantes, ou até mesmo os experientes em dados momentos, tenham visões confusas ou ouçam determinados sons mais complexos, pois devemos levar em consideração sempre a frequência mediúnica, a sintonia, a ideoplastia, o grau de treinamento mediúnico e mesmo a limitação simbólica da nossa capacidade humana. São conhecidas e muito comuns as vidências e clarividências relatadas por médiuns que a princípio não encontram explicação imediata, mas que o estudo e a compreensão por parte de um grupo mais atento identificará fenômenos comuns, como a ideoplastia e a influência magnética dos espíritos sobre os médiuns. Então, nós temos, dando continuidade, o pensamento, temos a memória e temos as sensações. Como isso interfere no desenvolvimento na mediunidade? O instrumento mediúnico de efeitos inteligentes manifesta-se pelo pensamento. O instrumento mediúnico recebe influências da memória, do arquivo. E o instrumento mediúnico transmite sensações. Como nós já conversamos, não é? Com a aproximação do espírito próximo a nós, há um intercambiamento de sensações, sentimentos e pensamentos, não é? Quando nós conseguimos permitir essa ligação, nós conseguimos transmitir através dos nossos órgãos do corpo físico o que o irmão está precisando passar, ok? E também as sensações que eles estão sentindo, né? Nós sentimos no nosso próprio corpo, certo? Porque o perispírito dele conserva todas as sensações nos momentos finais. Então, muitas vezes eles perdem membros, então eles se queixam, problemas cardíacos, eles reclamam dessa região e nós sentimos as sensações, não é? E muitos médiuns até muitas vezes se queixam que após o afastamento ainda permanecem com as sensações, não é? Que é normal. Com os passos dispersivos, essas sensações vão reduzindo e você não fica mais com nenhuma impressão. Hoje nós vamos falar do pensamento, né? O pensamento, que ele é um atributo do espírito. Por que o pensamento é um atributo do espírito? Porque o ser inteligente é o espírito. Nós somos formados de 3 corpos: o corpo espiritual, o corpo material e o corpo perispiritual, que na realidade fica entre um e outro, estabelecendo ligações. O espírito, sem o perispírito, ele não tem condições de percepção de dores físicas. Por quê? Porque o perispírito é o que transmite ao espírito todas as dores, todas as sensações que sentimos a nível da matéria. Já o perispírito, sem o espírito, ele se torna um órgão material, sem poder elaborar pensamentos, ideias, sem sentimentos, ok? Então, os 3 formam uma parte integral, onde nós temos o ser inteligente e o ser sensível, materialmente falando. Quando desencarnamos, nós permanecemos percebendo tudo o que sentíamos
no período em que estávamos encarnados, através do nosso corpo físico, nosso corpo semimaterial, que é o perispírito. Da seguinte forma: conforme o nosso grau de desprendimento, nós temos a capacidade de levar ou não levar consigo essas sensações. Essas sensações, elas são muito palpáveis quando nós somos materialmente... Um momentinho, Cleiton, tu leva ele daqui, por favor? Bota ele lá fora. Obrigada. Desculpa, gente. Se eu for interromper, eu tenho que iniciar a nova gravação. Então, teve que ser assim, desse jeito. Aí, para que eu possa me concentrar. Ok? Então, dessa forma, se eu sou uma pessoa que eu tenho hábitos alimentares muito intensos, quando eu tiver aquela necessidade, tenho essa necessidade quase que viciante de estar comendo doces, por exemplo, meu perispírito, ele vai levar comigo, após a morte, essa sensação, essa necessidade. Essa necessidade pode ser do álcool, essa necessidade, como eu falei, pode ser do alimento, essa necessidade pode ser de drogas, não é? As necessidades das nossos hábitos, muitas vezes. Nós, por exemplo, temos muita necessidade de ter coisas nossas, né? Então, nós também levamos conosco essa necessidade de estar com aquilo, de ter aquilo. Então, todos os nossos sentimentos e nossas sensações, os nossos vícios, nós levamos conosco após o nosso desencarne. Claro que, conforme o grau de evolução de cada um, o grau de desprendimento, a desmaterialização de cada um, essas sensações serão quase, muitas vezes, imperceptíveis, não é? Eu me preocupo muito com isso, porque nossa tendência é ter alguns apegos, né? E eu procuro no meu dia a dia me desprender, porque eu não sei quando eu vou ser chamada, não é? Então, se eu não sei quando eu vou, eu não quero estar presa a nada, porque eu sei que isso vai levar a um sofrimento da matéria. A gente muitas vezes ouve histórias, né, que o espírito ainda fica sentindo toda a carne ser comida, não é? Essa sensação ele sente através do seu perispírito, porque o espírito não sente. O perispírito é que sente e o espírito ele compreende que vem dali. Ok? Porque na vida, durante o seu percurso vivido, ele não foi comido por vermes, não é? Ele está sendo comido naquele momento. Então, essa percepção é sentida. Então, cabe a nós, como espíritas, né, dentro desse conhecimento que nós estamos tendo, de procurar nos libertar mais e mais da matéria. Quanto menos apego tivermos, menos sofreremos. Porque se temos uma certeza que a nossa verdadeira vida não é a vida presente, não é a vida da matéria, é sim a vida do espírito, então, não que não venhamos a viver conforme o homem do mundo, nós temos que viver, mas que não venhamos a dar mais valor do que aquilo que realmente tem que ser dado. Então, nós percebemos que o nosso pensamento é um atributo do espírito, ok? E as sensações é um atributo, as sensações materiais é um atributo do perispírito. Dessa forma, nós temos que lembrar que, quando encarnados, a nossa memória, ela está no perispírito, porque é ele que permite o acesso à caixa, às informações que estão gravadas. Quando desencarnados, esta memória, ela pertence ao espírito. A memória de vivências passadas está no espírito. Mas ao reencarnar, ao nascermos novamente, onde nós vamos ter um corpo físico,
esta memória passa a estar no perispírito, que é um lugar comum entre a alma e o corpo físico. É importante lembrar que o nosso perispírito, ele, apesar dele ter esta forma que nós estamos tendo nesse momento, conforme o grau que nós vamos evoluindo, que nós vamos nos aperfeiçoando, né? Buscando a perfeição, nós vamos deixando esse perispírito, a tendência dele, lógico, em mundos mais evoluídos também, é ficar mais etérea, não é? É ficar menos densa, mais etérea se eu for um espírito evoluído, não é? Onde nós chegamos a um ponto de não identificar a forma, ok? Porque não há necessidade da forma. O ser pensante, o ser espiritual é o espírito, é o ser inteligente, é onde colocamos todos os nossos atributos, tudo que fizemos para evoluir, não é? Todos os nossos conhecimentos. E o espírito, ele, como segue para mundos onde a matéria começa a deixar de ter necessidade, ela é menos densa, não tem as necessidades fisiológicas que nós temos, ele vai perdendo essa densidade, digamos assim, que não me vem a palavra, do perispírito, até ele se tornar etéreo. Uma coisa muito importante também, aproveitando esse assunto, porque eu não quero entrar na outra aulinha, porque a outra aulinha já é um tema diferente, é nós conversarmos também que nós falamos muito na vidência, audiência, não é isso? Vamos falar na psicofonia, que é justamente o assunto da próxima aula. Mas nós temos um assunto também interessante a relatar, é que, enquanto nós estamos na matéria, nós temos uma visão muito limitada. A nossa visão, as nossas sensibilidades, ela é muito limitada aos órgãos que nós possuímos, certo? A nossa audição é limitada à minha capacidade de ouvir. A minha visão é limitada à minha capacidade de ver. A este órgão que permite que eu vislumbre, que eu observe, que eu até detalhe algo. Muitas vezes tem pessoas que são super detalhistas, mas elas não conseguem ver além daquilo que um olho, que um órgão físico permite, ok? Da mesma forma, os nossos ouvidos. Mas o espírito, ele não tem a necessidade, por não possuir órgãos que exerçam essas funções. Por mais que nós tenhamos um perispírito, onde nós percebemos a pessoa, vemos os olhos, nós vemos os ouvidos, né, a boca, mas não é pelos olhos que aquele espírito que nos apresenta, na sua forma perispiritual, não são pelos olhos, fisicamente falando, órgão, que ele vai nos enxergar, que ele vai perceber. O espírito, ele tem uma percepção completa, 360 graus. Não é? Ele não precisa, ele não se limita a os olhos para ver, não é? Ele percebe, que eu fosse agora, por exemplo, um espírito, né? E vocês teriam me vendo perispiritualmente nesta apresentação, eu tenho condições como espírito, se eu fosse espírito, já desencarnado, né? De perceber não só 360 graus, mas também eu teria condições de ver além desse espaço aqui. Eu teria condições de perceber 2 lugares ao mesmo tempo. Isso conforme, lógico, o grau de evolução de cada um, não é? É interessante também que, por exemplo, se eu pego uma jarra opaca, digamos que eu pego uma jarra de barro, né? Então eu olho essa jarra de barro, Jacira, espírito encarnado, olho essa jarra de barro, eu só consigo ver a jarra.
Mas o espírito, ele consegue ver o que tem dentro da jarra. Ele consegue ver além da matéria. Os olhos do espírito, eles enxergam sem limitações. Ah, quer dizer que quando eu morrer, mesmo qualquer grau de evolução, eu vou ver tudo. Com certeza verá. Mas essa disponibilidade de ver e ouvir tudo vai de acordo com o grau evolutivo de cada um. Os espíritos que dizem inferiores, né, menos esclarecidos, eles ouvem e veem o que querem ver. Os espíritos superiores também ouvem e veem o que querem ver. Mas nós sabemos que mesmo com essa sensação, essa liberdade que o espírito tem, ele, quando necessitado de aconselhamento, de chamamento, ele é forçado, ele é induzido pela espiritualidade a ver e ouvir, mesmo que não queira. Já os espíritos superiores, eles veem tudo ilimitadamente. Os espíritos menos esclarecidos, eles não conseguem, não têm a capacidade de ver além da sua evolução. Espíritos superiores, eles não têm condições de vislumbrar, certo? A não ser que esses espíritos superiores se façam visíveis por uma necessidade de esclarecimento. Outra coisa interessante é que nos mundos superiores, nós temos o perispírito adequado, como eu falei anteriormente, à condição, né? E quanto mais evoluído, menos denso, certo? Aí como é que faz para ele vir à Terra? Se ele tem um corpo menos denso, mas ele tem um irmão que deixou aqui na Terra, que precisa fazer uma ajuda, ou um trabalho que ele vem fazer aqui na Terra, como ele faz? Ele vem e adquire, pelas nossas propriedades do espírito, do perispírito, perdoe, a condição humana, terrena, para que possa vir à Terra e exercer qualquer um de seus trabalhos. Então, assim, é muito importante que nós tenhamos esse conhecimento e detalhamento do que é o espírito, do que é o perispírito, das capacidades, das qualidades do espírito e do perispírito, diferenciando e sabendo que a união dos três corpos, não é, que dá a nós essa condição de ser inteligente, ser pensante, não é? Onde nós temos o nosso arquivo reencarnado. Este arquivo está, se eu estou na matéria, esse arquivo está no perispírito. Se eu já estou desencarnada, se eu já sou um espírito, esse arquivo vai estar no meu espírito, ok? E toda percepção vai de acordo com o corpo físico que eu estou apresentando. Se eu tenho um corpo físico com dificuldades, com deficiências, eu vou ter tudo guardado, mas não vou poder perceber, não vou poder falar, não é? Quando a deficiência é de voz, mental, eu não vou conseguir concatenar as ideias, né? É por isso que muitas vezes no desdobramento dos nossos sonhos, do nosso sono, né? Que nosso espírito, né, aproveita o momento do repouso do corpo físico para onde nosso pensamento levar, né? Vamos orar para que possamos ir para lugares bons, né? Mas quando retornamos, muitas vezes nós temos recordações, mas essas recordações são limitadas. Por que são limitadas? Porque, desprendido do corpo físico, eu tenho a maior percepção de tudo. Quando eu retorno para o corpo físico, minha percepção é limitada ao que eu conheço, aos meus órgãos físicos, limitada à minha matéria. Então, concluindo, todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas não lhe chegam senão por um canal de órgãos, mas no estado de liberdade não estão mais localizadas. Vou repetir. Todas essas percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser.
Quando está revestido de um corpo material, elas não lhe chegam senão por um canal de órgãos. Mas no estado de liberdade, não estão mais localizadas. Era esta a nossa aula de hoje. Até a próxima, né? E em breve estaremos juntos, que eu creio que tudo isso já está próximo de acabar. Muita paz, muita luz e saudade de vocês.